Oi, alunos, tudo bem com vocês? Bom, oitavo ano, hoje nós vamos falar sobre algo que falamos na semana passada. Opa, peraí, quase caiu aqui, enfim, vamos lá. Já estava já batido a questão de liberdade. Quando nós vamos falar de liberdade, pessoal, tem inúmeros tipos de liberdade, inúmeras formas de liberdade, inúmeros jeitos de se expressar. Mas hoje nós vamos falar sobre Sócrates. Sim, você conhece Sócrates? Bom, então se você não se lembra de Sócrates, eu vou fazer uma recapitulação aqui com você, nós vamos relembrar, beleza? Vamos lá então. Então eu coloquei alguns tópicos aqui para a gente não esquecer de nenhum. Então Sócrates, ele viveu aproximadamente aí no século V antes de Cristo, na cidade de Atenas. E ele tinha um hábito muito incomum, que era o quê? Andar e conversar com as pessoas da época. Da época, lógico, da época que ele vivia, né? Ali em praças públicas, em espaços públicos, né, com a intenção que a gente vai descobrir um pouquinho mais à frente. Mas retornando aqui, então Sócrates, ele tinha essa facilidade, né, de ir e de conversar com as pessoas, ele tinha essa desenvoltura. E o alvo dele principal eram os jovens. Então, a preferência, ele gostava de conversar especialmente com os jovens. Por que será que ele gostava de conversar com jovens, hein? Você já tentou conversar com alguém bem mais velho? A pessoa geralmente ela é mais fechada, né? O jovem não, o jovem está iniciando ali, ele também está aprendendo, enfim, que leva a uma série de interpretações. Essa foi apenas uma delas, tá? Voltando. Então eu coloquei aqui, tarararara, especialmente com jovens, e Sócrates agora entra em é o que o pessoal chama de plot twist. É plot twist? Eu vou pensar um minutinho. Bom, eu fui aqui na internet pra gente ver se encontramos a palavra, porque ela é uma palavra de origem, né, ela vem do inglês. E aí, acho que é. Eu não vou falar, porque às vezes, enfim, eu não tenho certeza, então não vou falar. Mas o que que significa? É como se assistir um filme, exemplo. Tem um filme, agora que vocês estão na idade um pouco mais avançada, eu posso falar de alguns filmes aqui pra vocês. Não recomendo, porque é contraindicação da idade de vocês, mas eu vou utilizar um exemplo. Teve um filme que eles fizeram um filme de terror, tá? Um filme de terror muito feio, né? Muito, que eu falo assim, bem pesado. E eles colocaram uma boneca lá no filme. E aí depois eles fizeram outro filme falando da boneca do filme que tava lá. Aí no filme da boneca, do filme que tinha essa boneca. Vocês entenderam? Então, ou seja, eles fazem algo com um elemento, e o elemento, tipo assim, eu falo que eu estava andando e tinha uma pedra no meu caminho. Aí vem uma outra pessoa e fala assim: Nossa, outro dia eu estava andando e deixei de repente cair uma pedra que eu estava segurando e eu a perdi. Tá vendo a ligação? Ligou a pedra que estava no meu caminho com a pedra que outra pessoa deixou cair. Então é basicamente isso. Então por que que eu tô falando disso? Sócrates, ele tinha uma coisa chamada trazer à luz as ideias. A mãe dele era parteira. Então, dar à luz, trazer luz às ideias. As ideias. Alguns filósofos, alguns pensadores, eles fazem essa associação. Bom, então vamos lá. É, Então, Sócrates, ele nunca registrou nada por escrito. É muito importante vocês saberem disso. Por quê? Se cair, por exemplo, numa atividade ou em uma prova, enfim, apesar de que, né, nós não vamos utilizar da prova, não por enquanto, mas para o futuro, quem sabe, falar assim, Sócrates registrou tal, assim, assim. Ele nunca registrou nada. Quem registrou era seu aluno, discípulo Platão, no qual ele fez até uma obra que está aqui, ó, que ficou conhecido também como Diálogos Platônicos, ou seja, tudo que Sócrates falava, ele registrava, ele anotava, tal, e fazia algumas alterações, enfim, tá normal. Outra coisa, Sócrates, ele acreditava que a felicidade, ela vinha de levar uma vida boa. Mas o que que é uma vida boa? Então ele precisava o quê? Buscar o que era bom e o que era ruim. E nisso ele ficava conversando e dialogando com as pessoas da cidade, ali em praça pública e tal. Só que muita coisa ele não concordava, pessoal, era nítido. Por quê? Desde aquela época, no século V a.C., existia o quê? Corrupção. Existia, assim, muitas coisas erradas que hoje em dia, né, até alguns governos aí fazem e que lá naquela época as pessoas também já faziam. E com isso o quê? Ele era contra. E ele, querendo ou não querendo, ele abriu os olhos das pessoas ali, né, na população. Coisa que nós vimos no mito da caverna. Ele se libertou, ele viu que aquilo ali não estava certo, foi lá e começou a dedurar o governo. Olha, isso aqui não está correto, isso aqui não está bom,
tal, e as pessoas começaram a se sentir o quê? Confrontadas. E com isso, levamos então e voltamos à nossa aula anterior que descobrimos que ele morreu por conta disso. Então aqui fala também que ele acreditava que a verdade, ou seja, o resumo de uma questão, chamado, denominado verdade, ele só é vindo de um trabalho. É necessário esforço para você encontrar a verdade. A verdade não vai estar em uma rua qualquer lá bem vestida te esperando. Não, você precisa de trabalhar para encontrar. Beleza? Agora nós vamos para o nosso segundo tópico da nossa aula.